Hoje, a gente vai mergulhar fundo na neurobiologia de uma bebida amazônica ancestral para explorar a ciência que existe por trás do que é considerado sagrado. Nesta análise, a gente vai investigar como a ayahuasca impacta o nosso cérebro, tentando construir uma ponte entre a ciência de ponta e uma sabedoria milenar. Bom, para começar, vamos falar de um paradoxo bem clínico. De um lado, a mente moderna, muitas vezes presa em padrões de pensamento rígidos, repetitivos, um estado que a neurociência chama de baixa entropia, e do outro, um estado de criticalidade neural, que é um pico de flexibilidade e criatividade. E olha só que impressionante. Um estudo liderado pela Fernanda Palhano Fontes mostrou uma coisa incrível. Uma única dose de ayahuasca foi capaz de reduzir em 82% os sintomas de depressão em apenas 24 horas. Uma mudança drástica e quase que instantânea. Um efeito tão rápido e tão potente não aponta só para um tratamento de sintomas, sabe? A sugestão aqui é de um verdadeiro reset, uma reinicialização fundamental do sistema operacional do cérebro. Tá, mas como é que esse reboot acontece na prática? A chave para entender isso está numa rede cerebral que funciona mais ou menos como um maestro da nossa história pessoal. Essa é a chamada rede de modo padrão, ou DMN. Pensa nela como o centro do ego. É a parte do cérebro que está super ativa quando a gente está pensando na gente mesmo, remoendo o passado, planejando o futuro. Mas também é ali que os pensamentos obsessivos ficam presos num loop, sabe? Aquela vozinha interna que não para. Pois é. E o que acontece sob o efeito da ayahuasca é que essa rede, o nosso maestro, simplesmente se acalma. Estudos de imagem cerebral mostram uma queda absurda na atividade da DMN. É como se o maestro saísse de cena, permitindo que a orquestra, as outras áreas do cérebro, começassem a improvisar, criando o que os cientistas chamam de cognição sem restrições. E o efeito disso na experiência da pessoa é exatamente este. Tem uma citação do autor Cary Grant que descreve perfeitamente o que acontece quando o maestro do ego se aquieta. O que emerge é uma experiência de profunda verdade e conexão. A chave química para essa experiência toda é uma molécula encontrada na natureza e, olha que curioso, dentro do nosso próprio corpo. O DMT, ele é o principal componente psicoativo da ayahuasca. Só que tem um detalhe, se ingerido sozinho, ele é totalmente inativado pelo nosso organismo. E é aí que a gente entra numa história fantástica de farmacologia indígena. A solução que os povos indígenas encontraram é uma verdadeira proeza. Eles descobriram que, ao combinar duas plantas específicas, uma com o DMT e outra com uma substância que inibe a enzima que o destrói, eles conseguiram proteger a molécula, permitindo que ela chegasse intacta ao cérebro. A probabilidade de descobrir isso por acaso é astronomicamente baixa. E é aqui que o mistério fica ainda maior. O cérebro não só reconhece o DMT, ele gasta energia para transportar ativamente essa molécula para dentro. É como se o nosso cérebro tivesse fome de DMT. Isso levou os cientistas, como Rick Strassman, a teorizar que o DMT pode ser a chave da própria consciência, talvez produzido na glândula pineal. Para além dos efeitos clínicos, tem a experiência em si, a fenomenologia das visões, que muitas vezes trazem temas que são surpreendentemente universais. Por que será que pessoas de culturas totalmente diferentes ao redor do mundo relatam visões tão parecidas de serpentes, de onças, de hélices? O antropólogo Benny Shannon foi quem documentou essa consistência toda. E essa universalidade levou um outro pesquisador a uma hipótese bem radical. Essa hipótese é do Jeremy Narby. Ele propõe que a imagem da serpente, que aparece o tempo todo, não é só um símbolo. Para ele, é uma percepção direta do código fundamental da vida, o DNA. O ponto central da teoria é este. A ayahuasca poderia permitir que a nossa consciência acessasse informações que estão guardadas no nosso próprio DNA. A ideia é que a gente estaria, de certa forma, vendo nossa própria biologia em ação através da luz que ela emite. E tudo isso nos leva, claro, à maior de todas as perguntas. Afinal de contas, qual é a natureza da realidade que está sendo vivenciada? A ciência convencional geralmente viu o cérebro como o gerador da realidade. Mas a experiência psicodélica se alinha muito mais a um modelo alternativo, que também aparece em teorias como o biocentrismo, o cérebro como um receptor, que sintoniza uma consciência que já existe no universo. E essa é exatamente a visão dos xamãs Axaninca da Amazônia. Para eles, a experiência não é uma alucinação, mas sim uma mudança de percepção, um ajuste para um nível mais fundamental da realidade. A analogia que eles usam é simplesmente genial.
Nessa visão, a cerimônia não está criando uma experiência do nada. Ela está, na verdade, nos permitindo sintonizar um sinal que está sempre presente, como se a gente estivesse mudando o canal de uma TV. E assim, a questão final que fica é essa. Conforme o mapeamento do cérebro avança e a neurociência encontra a sabedoria ancestral, talvez esses dois mundos não estejam tão distantes assim. Talvez eles estejam finalmente começando a falar a mesma língua sobre a natureza da realidade.